onde o Lula está melhor nas pesquisas entre os mais jovens. E quando eu falo mais jovem, é mais jovem mesmo, hein? 16 a 24 anos. O pessoal que está tirando o título aí, correndo para ver se vota. A minha sobrinha, estou feliz da vida, acabou de tirar o título, acabou de fazer 16 anos, vai votar já no Bolsonaro, que não vai ser. O Datafolha mostra que entre 16 e 24 anos, o Lula tem 51% contra 43% da soma de todos os demais. Ou seja, se só os jovens votassem, o Lula estava ganhando no primeiro turno até com uma boa margem. E o incrível é que o Lula é o mais velho dos candidatos. Qual é a química que tem do Lula? Muita gente dizia, os jovens nem lembram mais o que o Lula fez, né? A minha sobrinha, por exemplo, quando nasceu, né, quando o Lula saiu do poder, era pequenininha. Quase não lembra do Lula no poder. Mas ficou uma mística. Será que o Lula vai virar uma espécie, o lulismo, né, uma espécie de peronismo aqui do Brasil? Né, uma simpatia, vira um campo político assim que tem... Porque na Argentina, o peronismo do general Perón, com aqueles símbolos às vezes antigos, mobiliza fortemente a juventude, não são os velhos que viveram na época do Perón. Então o Lula está em primeiro entre os jovens, mobilizando essa coisa dos artistas, uma energia de reconstruir o Brasil. Interessante. O Lula tem... Os jovens têm preferência de mais de 50%, né, Aqui, no Lula. É o candidato da juventude. 16 a 24 anos, é juventude mesmo, né? Jovens de mais de 30, né, Rodrigo? Olha, tá havendo uma corrida mesmo para tirar o título, viu, Tereza? Eu mesmo, assim, há muitas eleições que eu não via isso, sabe? Porque logo que teve essa história do voto aos 16, o pessoal tirou. Mas depois as outras gerações, algumas até esperavam os 18, não estava essa empolgação toda. Agora o povo está querendo, as meninas eu vejo especialmente, porque essa coisa, né, de tem que tirar o Bolsonaro de lá, especialmente as mulheres jovens, né? Mas os homens também, os meninos também, mas mais as mulheres. Então eu estou achando que tem uma onda mesmo aí rolando. Então por isso talvez ele tenha errado a mão nessa história dos artistas, porque isso vai jogar mais jovens ainda contra ele, né? E agora o público do Lollapalooza, né? Agora diz que foi o Valdemar, né? E o Valdemar está aí para assumir essas culpas, assim. Mas acho que pode ser por aí. Então, ele tem, né? Olha, o Bolsonaro tem 22 e o Lula 51, ou seja, o Lula tem mais que o dobro das intenções de voto dele. Né? E o conjunto tem 43. Né? Então, o Lula tem mais que a soma de todos, bastante, e mais que o dobro do Bolsonaro. E a gente deve lembrar o seguinte, olha, um jovem de 16 anos, que vai tirar o título agora, né? Ele nasceu em 2006, ano em que o Lula estava se elegendo para o segundo mandato. Quando o Lula terminou o seu mandato, esse jovem tinha 4 anos, né? Então, não tem nem... a maioria desses jovens... Então, vamos botar os de 17, tinham 5 anos, os 18 tinham 7 anos, ou seja, essa faixa de idade aí, eles eram todos muito meninos, né? No máximo adolescentes, e não têm assim, uma memória do governo Lula, mas... estão na linha de frente, enxergando no Lula, né, essa alternativa. Eu acho muito interessante isso, de que as pessoas abraçam uma causa e um candidato, não por uma lembrança, mas pela capacidade de compreender, né, a história. Isso eu acho, ao contrário do chamado gado bolsonarista, que eu falo que ali tem um déficit de cognição, né? A maioria dessas pessoas tem um déficit porque eles não conseguem compreender certas coisas elementares, né? Eu acho que é isso, é aquilo que você falou, se dependesse das mulheres e dos jovens, isso dava um primeiro turno, né? É impressionante, né, Gisele, porque o Lula é o candidato mais velho de todos. O Lula é o mais velho, tem 75, se for eleito vai terminar o mandato com quase 80 anos, e no entanto, ele é o candidato preferido dos mais jovens, que é o que a Tereza estava dizendo. Sabe aquela coisa? Não, eu não vi nem o Pelé jogar, mas o cara torce para o Santos, porque naquela época ele era... Mas não é isso, não é a lembrança, realmente o conhecimento e a vontade de ter um país melhor. Ao contrário, inclusive, do que a gente dizia, né? A gente falava, será que o jovem vai lembrar ainda do Lula? Será que vai ter... Não é lembrança, né? Mostra a capacidade de memória da sociedade, né? Isso passa de gerações, assim, muito... Acho realmente um dado bastante interessante para ser até melhor estudado pelos sociólogos, antropólogos, não sei quem é que pode nos ajudar a entender.